pessoal, professor Digão de História do auladele.com.br, curte, compartilha, avisa teus amigos aqui no nosso projeto, a democratização do ensino brasileiro. Que bonito isso, né? Queridos, Brasil República, e a gente inicia o Brasil República com a República da Espada. República da Espada, sim, a República Velha, a famosa República Velha, entre 1889 e 1930, tem uma divisão, tem uma subdivisão. A República Velha é dividida em República da Espada, 1889 a 1894, e República Oligárquica, que é a mesma República do Café com Leite, de 1894 a 1930. Então aqui, o início e o fim da República da Espada, a proclamação da República, o golpe militar da República, e o fim da República da Espada e o início da República Oligárquica, ou do Café com Leite, ou dos coronéis, é a primeira eleição para presidente do Brasil, com a vitória com o eleito Prudente de Moraes. Certo? Então vem comigo aqui para revisar a República da Espada. O nosso primeiro presidente, né, o presidente provisório, o líder da proclamação da República, uma das lideranças das Forças Armadas do Brasil no período, Deodoro da Fonseca, liderança da proclamação da República, o nosso primeiro presidente. O que não pode faltar no teu estudo, na tua solidão, aí para o vestibular, para o Enem, do Deodoro da Fonseca? O encilhamento e a Constituição Republicana, a nossa primeira Constituição. O encilhamento, 1890, gente, foi uma tentativa do Deodoro da Fonseca em crescer a economia brasileira, em industrializar o Brasil, certo? Mas, ao contrário de um crescimento econômico, o Brasil viveu uma recessão, uma superinflação, a inflação alta, aumento dos preços, problemas de desemprego, e o Brasil não conseguiu se industrializar, o Brasil não conseguiu ter um crescimento econômico aqui na política do encilhamento. O Brasil ficou ainda mais devedor naquela política de compra de papel moeda, de compra, certo, de dólar. Muito bem, o encilhamento foi um fracasso, o encilhamento não teve êxito. Bom, gente, e a Constituição Republicana de 1891 é a nossa primeira Constituição Republicana. Lembrando que nós temos várias constituições ao longo do Brasil República, a gente vai estudar uma por uma, fica ligado aí. Mas essa Constituição, a primeira republicana, é a segunda Constituição da história do Brasil, certo? Ela substituiu aquela Constituição da monarquia, a Constituição de 1824, aquela mesma do Dom Pedro I, dos 4 poderes, legislativo, executivo, judiciário e o moderador. Bom, gente, as principais mudanças constitucionais foram justamente isso. Cai, sai fora, show poder moderador, apenas os 3 poderes. O Brasil dos 3 poderes, o Brasil é uma república presidencialista, a partir de agora o Brasil também é uma federação, autonomia nos estados, acabou a centralização do poder, na ideia da Constituição de 1891, e a gente não tem mais a presença do Estado confessional. O Brasil não é mais confessional católico, onde na monarquia, por lei, todo brasileiro deveria ser cristão católico. Agora não. Agora, na teoria, foi dado ao brasileiro a liberdade de culto. O Brasil é laico, é a separação da igreja com o Estado, com o governo. Sabemos que o nosso governo oficializa a Igreja Católica como a religião do governo, porém não obriga, como a monarquia obrigava, que os seus compatriotas, que a população brasileira seja de tal religião, certo? Então o Brasil agora não é mais confessional, é laico. O Brasil tem as eleições, onde o voto era restrito para poucas pessoas, certo, gente? Não é mais o voto censitário, não é mais o voto por renda, mas é um voto restrito a quem é alfabetizado e homem. Porém, poucos brasileiros eram alfabetizados, né? Porém, é claro, né? Continua a elite votando, os mesmos votam nos mesmos. E depois a gente vai conversar sobre a corrupção eleitoral que correu frouxo aqui no Brasil da República Velha. Gente, o Brasil federalista, república presidencialista, 3 poderes, certo? Não tem mais o voto censitário, agora o voto é para todos os homens alfabetizados, mas isso representava uma população mínima. Poucas pessoas
conseguiam votar mesmo depois do fim da monarquia, nesse início de república. Queridos, Floriano Peixoto é o segundo presidente. Devido ao fracasso do encilhamento, Deodoro da Fonseca sai do poder e assume agora o vice-presidente do Deodoro da Fonseca, que é o Floriano Peixoto, também grande liderança do golpe militar da República, da proclamação da República. O que tu tens aí que lembrar do governo Floriano Peixoto entre 1891 a 1894? Vai lembrar isso aqui, ó, a revolta da Armada, onde marinheiros de Santa Catarina, Rio de Janeiro, contrários à República, pegaram em armas, porém foram aniquilados, foram derrotados pelas tropas federais do Floriano Peixoto, certo? Muito bem. Tem que lembrar também da revolta federalista. Essa aqui foi no Rio Grande do Sul, foi uma revolta interna, foi uma guerra civil no Rio Grande do Sul, de dois partidos, de dois grupos políticos, certo? Os pica-paus, que eram os governistas, favoráveis ao governador do Rio Grande do Sul, o então Júlio de Castilhos, e favoráveis do Floriano Peixoto, esses eram os pica-paus, versus os maragatos, que eram os contrários ao governo Júlio de Castilhos, no Rio Grande do Sul, e Floriano Peixoto, no governo federal. Vitória dos pica-paus, vitória dos castilhistas, do Júlio de Castilhos. Portanto, Floriano Peixoto, que tem um apelido aí carinhoso, Fofes, querido, Marechal de Ferro, vitorioso na Armada e vitorioso na Federalista. Certo? Essa revolta, gente, federalista também é conhecida como revolta da degola, que foi tão ferrenha, foi tão desastrosa para o Rio Grande do Sul quanto a Revolução Farroupilha. Certo? Obras públicas. Floriano Peixoto é conhecido por grandes obras aí, estradas, ferrovias, no caso, nesse Brasil do início da República. Portos, certo? Edifícios, grandes obras públicas. E o Floriano Peixoto está aqui, cidadão bonitinho. O Floriano Peixoto, ele é o militar que nessa República da Espada, nesse governo provisório dos militares, ele é o militar responsável em criar, desenvolver a primeira eleição. E a primeira eleição brasileira foi vencida por Prudente de Moraes. Portanto, Prudente de Moraes é o primeiro presidente eleito, o terceiro da história brasileira. Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto são dois presidentes provisórios. As lideranças do golpe da República, que burocratizaram o Brasil, que transformaram o Brasil monárquico em Brasil republicano. Agora, o primeiro presidente eleito é o terceiro da nossa história. Esse senhorzinho aqui, imagina na sopa, gente, que maravilha, né? Prudente de Moraes. Certo? Essa aqui é a nossa República da Espada. Abração para vocês, beijo, sucesso, tchau, tchau.